Eu acho ótimo como de vez em quando tem essas discussões do que você precisa saber para poder ler tal obra, o que você precisa saber para entender tal obra em sua plenitude. Caramba, você precisa ter conhecimentos prévios, ter consumido outros tipos de mídia para ler alguma coisa, para entendê-la em sua plenitude. Eu acho isso muito engraçado porque nos quadrinhos esse debate não vai e volta, mas ele tem extremos. Eu estou em um extremo, que é o só leia os bi, aproveita a experiência é sua, você que vai construí-la tendo a suposta carga necessária para entendê-la. Só que hoje eu vou provar para vocês que você que está assistindo esse vídeo, você não tem bagagem para entender este quadrinho em sua plenitude. Você não tem. E eu vou provar aqui para você. Este quadrinho que eu tô falando, Hack Slash de volta à escola da Zoe Torrogund. Eu acho que é assim que se fala o nome dela. Espero que tenham pronunciado certo, senhorita Zoe. E por que eu estou dizendo isso? Primeiro eu vou contextualizar o que diabos é Hack Slash, que é uma série nos anos 2000 criada pelo Shin Seeley com outro mano, deixa eu ver o nome do outro desenhista aqui, aqui ó, Stefano Caselli. Eles juntos criaram essa série que pega muito do conceito de jogos hack and slash, que é jogo de porrada, jogo pra você bater, jogo pra você se divertir, jogo pra você esbagaçar todo mundo. E eles transformaram isso em uma franquia de quadrinhos, onde nós temos a nossa protagonista Cassie Hack, que é uma menina muito do balacobaco, que usa roupas trevosas e usa armas para matar slashers. A Cassie Hack mata slashers. O que são slashers? São monstros, na realidade, pessoas que voltaram à vida por conta de mortes, acontecimentos, coisas traumáticas que levaram essas pessoas talvez até a morte ou que foram juntos com elas até depois do seu falecimento. Então, a Cassie, junto de seu companheiro, seu amigo Vlad, que é um cara grandão, ele não é exatamente humano, fica meio ambíguo aqui que ele é uma figura muito gentil, mas ao mesmo tempo muito forte. Então eles formam uma dupla e vou mostrar aqui pra vocês o tamanho da saga de quadrinhos que é Hack Slash. Tem muito gibi, muito gibi. E vocês podem ver que a série da Zoe está posicionada bem aqui. Essa série começou ali no começo dos anos 2000. O Tim Seeley, ele é um autor bem bacana. Eu acho engraçado porque ele é claramente um cara que gosta de uma coisa muito específica e ele desenhou uma série inteira falando sobre esse tipo de coisa. E as pessoas ainda se surpreendem com os quadrinhos que ele escreve atualmente. Em tem minha aprovação, a não ser, eu tô brincando, tá, gente? Não sei se ele fez alguma coisa errada, vai que eu tô defendendo o cara. Não, estou defendendo a obra do senhor Tim Seeley. Mas é uma obra que ela é muito bem definida no seu tempo. Se você olhar a estética, as imagens, tudo dessa obra, dá pra você olhar uma imagem e acertar o ano que ela foi feita. Isso é muito, tipo assim, evidente nessa história aqui também. Isso aqui de outro jeito. Porque as histórias de Hack Slash se passam mais ou menos no tempo onde a série foi escrita. Ali 2004, 2005, 2006. A série foi progredindo e o tempo também foi progredindo na história. Mas por que eu estou falando disso? Porque este quadrinho, ele é um quadrinho muito recente. Ele, se não me engano, é a segunda série mais recente que tem de Hack Slash, uma minissérie em 4 partes. Escrita e desenhada pela Zoe, só que foi colorida não só pela Zoe, foi colorida pela Sarah Mitrash também. Fui consultar o nome dela para falar direitinho. E aí, você percebe, pô, mas de acordo com o mapa que você mostrou ali, é uma série que se passa bem no começo. Por quê? Tem uma explicação e eu acho que essa série se encaixa num momento muito interessante da cronologia e que faz sentido para uma história muito
inicial na história da Cassie Hack ainda ser uma história inédita para os fãs de Hack Slash que acompanharam toda a trajetória dela. Mas o que esse quadrinho tem de diferencial? Por que eu não vou entender a bagagem dele? Vou primeiro situar vocês na história, eu vou falar um pouco do contexto que ela se passa e depois vou dar uns spoilers dos casos específicos que essa história aborda até a sua conclusão, para explicar o porquê. A Cassie Hack, ela é uma menina muito traumatizada, porque a mãe dela se tornou um slasher após a morte e ela teve que matar a própria mãe. Por quê que isso aconteceu? A Cassie na escola sofreu bullying e a mãe dela era a merendeira da escola. Por conta disso, algumas crianças começaram a desaparecer, as crianças justamente que faziam bullying com a Cassie. E aí, chegou um certo momento onde uma criança foi comer um negócio e, achou um pedaço de gente ali. E o que aconteceu? A mãe da Cassie estava matando essas crianças e colocando elas na comida da escola. Quando ela foi descoberta, ela comete suicídio e volta à vida como um monstro. Entenda que os slashers, eles não voltam à vida exatamente com uma consciência. É como se fosse uma manifestação de uma coisa muito ruim que fez com que aquela pessoa ficasse ali e só aquela coisa ruim se manifesta. Então ela meio que queria proteger a filha dela, só que o fato dela ter voltado para proteger a filha dela fez com que ela acabasse fazendo coisas horríveis e por isso que ela se tornou um slasher após a morte. E aí, por conta disso, a Cassie depois foi passando lar adotivo, só que ela queria, quero viver uma vida independente e quero superar esse trauma matando esses monstros, então vou virar uma caçadora de slashers independente. No começo dessa jornada, ela se encontra com o nosso amigo Vlad. Ela acha que ele é uma criatura, um slasher também, mas percebe que não, então eles se dão super bem e começam uma jornada juntos. E a gente começa essa história exatamente no momento onde, deixa eu censurar uma página aqui, onde eles começam a jornada deles juntos. E a Cassie está totalmente sem dinheiro, mas por um ato de gentileza resolve pagar um almoço para o Vlad, porque ela prometeu que pagaria um almoço para ele. Então eles estão numa lanchonete conversando sobre o que fazer, sobre como é que tá difícil. E o Vlad, ele não é exatamente uma figura muito inteligente, tipo assim, ele tem uma fala meio travada, fala em terceira pessoa, mas ele é muito gentil e ela percebe isso. Ao mesmo tempo a gente vai vendo como a Cassie é uma menina que está muito acorrentada por conta de todas essas vivências dessa situação e isso acaba afundando ela ainda mais e mais na depressão. Quando acontece uma coisa muito bacana. O atendente da lanchonete, que estava aqui, ó, o atendente, que é esse mascote vestido aqui, ele, na verdade, é um slasher e começa a matar as pessoas na lanchonete. E eu não posso mostrar essas cenas aqui, porque uma coisa desse quadrinho, dessa série, e que a Zoe gosta de fazer, é um gore muito violento, muito pesado. E ela faz isso muito bem. Ela gosta de brincar com as cores, ela gosta de brincar com texturas, da aflição, mas ela faz isso muito bem. Ela desenha cada partezinha que vai voando do corpo, um pedacinho do cérebro que saiu com a porra. Enfim, ela desenha todas essas coisas. E aí, a Cassie, ela tá muito atordoada com o que aconteceu, ela não consegue matar a criatura, cai no chão. E aí, ela é salva por uma figura chamada Darla Hicks. Aqui eu vou tentar mostrar só a parte que não é, tá com gore aqui. Essa mulher, uma mulher mais velha, com um tapa-olho, uma serra elétrica que mata esse slasher. Ela fica, muito obrigada e tal. A Darla, então, se apresenta como a líder de uma escola de caçadoras de slashers. É como se fosse uma espécie de orfanato-escola, na verdade, onde as meninas que passaram por alguma situação traumática com esses slashers têm a chance de aprender a se defender, caçar e ao mesmo tempo tentar superar essas coisas.
E ela abriu esse espaço por conta de uma situação que ela teve no passado. Que aí eu não vou entrar na parte dos spoilers aqui ainda. Então, a nossa querida protagonista vem aqui e aceita o convite. Ela e o Vlad vão juntos e vão até a escola, onde nós somos apresentadas as outras 3 personagens que vão compor o núcleo da história. Porque o Vlad, ele é um personagem muito, muito importante para a série Hack/Slash, mas aqui ele não é tão presente. Por quê? Porque muitas dessas meninas passaram por situações traumáticas e elas não querem conviver no mesmo espaço que um burucutu gigante que pode ser do mal. Compreensível, então ele fica num espaço separado ali na escola. E aí, a Cassie fica no quarto dela. Nós temos aqui a Darla e nós temos essas 3 meninas que são as 3 personagens principais do núcleo dessa história. Elas são uma espécie de releitura de estereótipo, 2 delas mais do que uma, mas nós temos aqui a garota nerd do computador, a emo que não gosta de falar com ninguém, que é mal-humorada, e a menina inocente, que é muito bonita e que, meu Deus do céu, eu sou uma pobre coitada neste mundo. Só que não é bem assim. Ela então é recebida por essas 3 meninas. Essa aqui recebe ela super bem. Essa daqui já não recebe ela muito bem. E a nerd de computador é super também agradável com ela. Ela se situa na escola, descobre mais ou menos qual é o setup das coisas e então é recebida com gratidão. Ao mesmo tempo, onde se explica um pouco sobre os casos que estão acontecendo, porque a primeira página dessa história, na verdade, é uma página de gore mostrando 2 crianças que mataram seus pais. E aparentemente é culpa de um slasher que está fazendo isso ao redor do mundo. Então, a nossa querida Cassie é recebida na escola. Esse é o começo, então, da história. E por que que você não vai entender uma história que parece uma coisa tão simples em sua plenitude? Eu tô dizendo isso brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é porque a Zoe Thorogood, ela tem mais ou menos a minha idade, acho que ela tá com 24 agora, enfim. Ela é uma jovem que cresceu nesse mundo cronicamente online. Assim como eu, assim como muitos dos meus amigos do meu círculo. Nós crescemos acompanhando mais ou menos as mesmas coisas, as mesmas tendências nas redes sociais, YouTube, Discord, até VRChat. Essa menina usa para construir as suas histórias. E isso fica muito, muito nítido aqui em Hack/Slash, conforme os casos vão se passando. Porque nós temos esse caso principal que vai compor a história, que são dos filhos matando seus pais, e outros casos menores de coisas que vão acontecendo ao longo dos próximos 2 capítulos. E a Zoe, ela usa as próprias referências para construir esses casos de forma muito, muito criativa. E eu vou precisar entrar um pouco de spoiler agora sobre a história, por quê? Porque eu vou falar um pouco sobre os 2 casos. O primeiro caso, em que elas têm que investigar como caçadoras de slashers, é um caso que remonta a jogos de terror, a mais ou menos aqueles que começaram a bombar ali junto com FNAF. Olha que legal, olha só. Tanto que você vai ter uma página inteira desse estilo aqui. Eu não digo só FNAF, mas vocês vão entender porque que eu estou citando especificamente FNAF. Essa história. Enfim. Elas encontram o corpo de uma pessoa brutalmente assassinada na frente de um computador, entrando nesse computador. Tipo, elas literalmente entram no mundo virtual. E elas vão parar nesse jogo, que é o jogo do menino sapo. Entrando um pouco, elas percebem que o jogo está corrompido, tem criaturas monstruosas dentro do jogo atacando, elas vão, matam, e aí elas começam a se guiar, porque o menino sapo tá tipo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Isso não é meu jogo, isso não é minhas coisas. Adentrando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo, elas acham o desenvolvedor do jogo, que é o slasher da história. O que aconteceu? Você vai ter aqui a Zoe contando a história de um desenvolvedor que fez um jogo sozinho,
o jogo de forma despretensiosa para contar uma história assim que ele tinha na cabeça. Tem uma premissa e tal, vou contar essa história. Só que o que acontece? Esse jogo fica muito popular, sai uma continuação, a continuação é mais popular ainda, bomba. E aí vão sendo adicionados mais elementos de lore para construir essa história por trás do menino sapo. E as pessoas têm que ir investigando, só que o negócio acaba saindo do controle do criador. As pessoas vão indo mais fundo, vão dissertando mais, vão aumentando esse universo, vão deixando ele com uma escala tão maior, tão maior, tão maior, que o próprio criador acaba perdendo o controle da sua história. E ele não se sente mais livre para poder criar e para aproveitar a história que ele tinha. Por conta disso, ele, como uma forma de carta de revolta aos fãs, comete suicídio, explodindo a própria cabeça e amaldiçoando quem jogar os jogos dele e querer meio que descobrir mais sobre a lore por trás das coisas, entendeu? E aí você tem muito isso hoje em dia com Analog Horrors e com esses jogos independentes ali, com esse boom de jogos independentes de terror que teve ali a partir de 2011, 2012 e que foi seguindo e se popularizou com os Mascot Horrors, com FNAF. Então, essa história ela ganha uma dimensão a mais quando você percebe as referências que a Zoe utilizou, porque essas referências são as mesmas referências que você tem. E aí, isso fica muito, muito interessante, mas não impede as pessoas de se divertirem. Isso entra um pouco naquilo que eu tinha falado anteriormente sobre Hack and Slash ser uma série muito nitidamente produzida no tempo. Tipo assim, você percebe que ela foi produzida naquele momento. Isso é um exemplo ótimo, porque isso aqui se passa em 2004, mas claramente as referências usadas não são referências de 2004, são referências de uma pessoa que cresceu mais ou menos em 2014, 2015, 2016, e que é um jovem adulto escritor em 2024, que foi quando isso aqui foi lançado. E é muito, muito bacana perceber isso. Por quê? Porque fica meio anacrônico. Essa história claramente não se passa no tempo que ela se passa, mas, ao mesmo tempo, isso não a torna menos hack and slash, por ela estar temporalmente nebulosa. Porque ela está temporalmente nebulosa para a história, mas, no sentido de produto da série hack and slash, ela está perfeitamente colocada. Por quê? Porque ela é um reflexo do tempo em que ela foi produzida. O outro caso, ele já é um pouco mais, não vou dizer mais inspirado, mas ele é visualmente igualmente interessante, porque a gente vai ter uma coisa que lembra muito aqueles jogos de terror ali na época de Resident Evil, principalmente Devil Within, uma ideia de pesadelos, coisas disformes, Silent Hill um pouco também. Em um caso onde meninas estão desaparecendo, mulheres estão desaparecendo em um clube de strip, só que aí o corpo delas está sendo usado como experimento por um slasher que tem uma fixação em aranhas. Ele quer construir a aranha perfeita. E aí a gente tem um capítulo que é bem emocionante, assim, no sentido de você ver que a Zoe não tem piedade de ninguém, não tem piedade de criança, não tem piedade de mulher, não tem piedade de ninguém. E aí a gente meio que vê muito dos talentos designísticos da Zoe para mexer com essas coisas de terror, mexer com perspectiva, mexer com umas coisas realmente aterrorizantes nesses dois capítulos. Mas agora falando um pouco mais sobre uma coisa que vai perpassando a história, é a própria jornada da Cassie e das outras personagens. Como eu disse, aqui ó, a menina nerd de computador, ela é a menos desenvolvida das três nesse sentido. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? A nerd de computador. Aqui. Porque ela é exatamente aquela personagem que fica no pano de fundo, passando as informações, contando para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, tentar resolver dessa forma nos dois casos. As outras duas, elas já são mais ativas, porque elas vão junto da Cassie para as histórias, e elas passam pelas jornadas, tipo assim, fisicamente juntas. E é muito interessante porque essas duas, elas têm um arco que é muito, muito interessante.
Porque quando a Cassie entra na escola, a Darla fala: garota, eu sei que você é triste, eu sei que você é traumatizada, você deve ter passado por uma coisa horrível, mas eu tenho que falar um negócio pra você. Todo mundo aqui passou por uma coisa horrível, e com certeza as coisas que ela passaram são muito piores do que você passou. Então para de ficar triste, para de se lamentar, para disso, para daquilo. Por quê? Porque a sua tristeza acaba sendo menor do que a tristeza de todo mundo. E você vai ficar se lamentando para pessoas que também passaram por coisas horríveis. Não tem por que você ficar fazendo isso. Aceita e bola pra frente, garoto. É isso, entendeu? E você fica meio impactado com isso, porque caramba, ela passou por uma coisa horrível. Outras pessoas também, mas não precisa tratar ela desse jeito, você não precisa abordar as coisas desse jeito, só que isso é uma coisa que a Zoe vai desconstruindo ao longo da história. E ela é muito boa fazer isso. Porque se você pegar as outras obras da Zoe, elas têm um quê um pouco deprimente, sabe? No sentido de que são personagens passando por coisas tristes, momentos tristes, e que não dá pra pensar coisas boas sobre essas coisas. Pô, ela passou por um trauma muito fodido, então, tipo, não tem o que... vejo lado bom, não tem lado bom nessa história, entende? E aí, ela falar sobre não compare seus traumas, não fale sobre eles, porque as pessoas, todo mundo aqui já passou por coisas horríveis, então não tem por que a gente ficar discutindo isso, sabe? Só que ela vai desconstruindo isso ao longo da história. Por quê? Porque esse quadrinho é muito sobre como você precisa se conectar com pessoas para deixar as coisas para trás. E conforme a Cassie vai se conectando, ela vai descobrindo mais sobre a história das outras meninas e vai se conectando a elas. A menina loirinha é uma pessoa com muita dificuldade de expressar seus sentimentos de forma verdadeira e por isso ela opta por ser uma caricatura. E não, eu não vou falar o que eu penso, não vou falar o que eu quero, eu vou ser essa caricatura de mim mesmo porque eu não gosto de lidar com os meus próprios sentimentos, eu não gosto de lidar com quem eu sou de verdade, porque eu sou uma pessoa problemática. Eu reconheço isso e por isso eu prefiro ser só a loirinha peituda histérica, entendeu? Então tem até umas horas que, tipo assim, cadê? Tipo assim, esse diálogo aqui eu acho que é muito... Que ela fala assim, a sua amiga morreu e tal, você, tipo... A garota pergunta pra ela, mataria você, ser sincera, por pelo menos, tipo, 5 minutos da sua vida? Ela fala, sim. Tipo assim, sim, eu não vou fazer isso, entendeu? E aí você percebe que o ponto dela é exatamente não conseguir se ligar com as pessoas, porque isso machuca muito ela, entende? E só que machuca ela por conta desse medo de perder, esse medo de acontecer essas coisas horríveis, entendeu? Só que você não pode deixar isso pra trás e isso claramente machuca muito essa personagem. Entende? Ela não é um exemplo na história. Você vê que ela tem essa carga de tristeza, essa carga ruim atrás dela mesmo sendo a pessoa mais alegre do grupo. E a outra menina, a menina emo, edgelord da Silva, que assiste Naruto, que corre com a bandana, que tem uma katana no quarto aqui, ó. Ela passou por uma situação horrível, onde ela estava num lar abusivo, não sabia lidar com as coisas. E por isso que ela é muito fechada. Porque ela tem medo de sair dessa posição de proteção, sabe? Ela tem medo de não ficar na defensiva. Mas conforme ela e a Cassie vão passando mais tempo juntos, isso vai se desconstruindo, isso vai fazendo muito bem para elas duas. Tanto que, assim, depois dos dois casos, o segundo e o terceiro capítulo, eles são exatamente esses casos soltos que vão dando pistas para esse caso maior, que é o caso da mãe, que é o slasher que possui as crianças e faz com que ela mate suas famílias, porque ela provavelmente perdeu a sua família também, ela perdeu os 2 filhos. E aí, o final de cada capítulo vai meio que mostrando que a mãe está cada vez mais perto. E aí a gente acaba o terceiro capítulo com a mãe possuindo uma das meninas da escola e fazendo essa menina atacar as pessoas lá dentro. Então, o que eles fazem? Eles têm que matar essa menina, tem a cena do funeral, e a Darla resolve
aposentar os casos por um tempo até a barra ficar limpa. Vamos ficar na miúda, vamos ficar quietinhos, entendeu? Garotas unidas jamais serão vencidas e a gente fica aqui na miúda, na maciota. Até a gente descobrir o que caralhos é isso, a gente não aparece no mapa. Por quê? Porque a gente tá vulnerável. E aí a gente tem o tempo passando. A Zoe, ela vai contando meio que vai passando na mente da Cassie, ela vai usando anotações no diário, que é muito maneiro que ela vai fazendo. Aqui assim, isso permanece ao longo da história, além da Cassie ser a própria narradora. A gente tem passos onde vai mostrando a narração dela e como ela vai meio que se libertando e relaxando ao longo do tempo passando. Aqui, ó. Ela fazendo elas na praia, brincando de bonecos de neve, festa fantasia. E uma coisa que dá pra falar também sobre esse quadrinho é que ele brinca muito com aquela coisa do sensual e grotesco, entendeu? Você tem jovens muito bonitas e situações muito grotescas na mesma página, então é muito, muito curioso. E a Zoe tá muito confortável nesse ambiente, então ela sabe exatamente o que ela precisa fazer para numa página você ter várias mulheres seminuas e quando você vira para a página seguinte você vê uma pessoa em um casulo de pele humana acorrentada, enfim, entende? Ela consegue fazer isso muito, muito bem. E aí, como eu disse, a Cassie ela vai se ligando cada vez mais com as pessoas, com as personagens da escola e com a Emo Lord das Trevas. Até que elas viram um casalzinho, a gente tem essa sequência que é muito bacana, só que eu não posso mostrar muita coisa, onde ela conta um pouco sobre como era a casa abusiva dela para Cassie. E aí a gente vai ter uma cena de eita bicho, sexo! E aí, depois disso, elas começam a pensar sobre, pô, a gente podia deixar essa vida, né? A gente podia superar essas coisas como um casal, sabe? A gente faz muito bem uma para outra, a gente tá conseguindo se ajudar, a gente tá conseguindo fazer tão bem uma para outra. Por que que a gente não tenta dar um passo a mais, não só no sentido de relacionamento, mas do nosso trauma, sabe? Me ajudou a falar sobre meu trauma, me ajudou a ouvir sobre seu trauma, me ajudou a gente discutir isso. Não importa que se você sofreu mais, se você sofreu menos, você precisa de alguém para poder falar sobre essas coisas. Isso é muito bonito, é uma mensagem muito, muito bonita do gibi. E você sente que tem alguma coisa errada, porque o gibi está prestes a acabar e as coisas estão bonitinhas demais. Você fala, meu Deus do céu e tal. E a Zoe, ela também não dá muito, tipo assim, não dá muita brecha pra você pensar, cara, que caralho vai acontecer e tal, não sei o quê. Porque isso aqui é uma página normal, entendeu? Coisas normais acontecendo, diálogo e tudo. E aí quando você vira a página, o que acontece? Ela aquece quando tá conversando com a namoradinha dela, escuta a palavra feliz e acontece uma coisa meio sleeper agent nela. Ela começa a ver essa porrada de coisa na mente dela. E quando nós viramos a página, a Cassie foi possuída pela mãe e matou todo mundo na escola. Todas as meninas, a sua namorada, a sua amiga, todo mundo. Menos a Darla, que tá completamente em choque com o que aconteceu. Parte pra cima dela, possuída, vai tentar matá-la. Só que a mãe despossui ela por um lapso de consciência. E aí a Darla olha e vê que ela tá, tipo, normal. Hesita por um segundo. E aí a Cassie possuída acaba matando Darla Fritz. Todo mundo na escola morreu. Exceto o Gold, que chega no último minuto para salvar tudo, o Vlad. O Vlad que estava, inclusive, criando uma relação muito boa com as amigas. Ele era, tipo, um ótimo amigo para todo mundo, tipo, gostava, porque ele era uma pessoa genuinamente gentil com todo mundo e queria ajudar elas na empreitada de acabar com essas coisas ruins no mundo. E aí, o Vlad, vendo isso, ataca a mãe. A mãe tenta usar o modo Sleeper Agent nele, só que ele fala, cara, eu sei que eu não tenho família, entendeu? Eu sei que eu nunca tive uma família, eu não sei de onde eu vim, só que eu sei que eu não vim de uma família normal, então você não tem como usar isso contra mim. Vai lá, mata a mãe. E aí, a Cassie desperta, só que ela fica tão de choque com o que aconteceu que quando ela desperta do transe, ela automaticamente desmaia.
Então o Vlad tira ela da escola, tira ela dos destroços, leva ela para uma médica e quer que a médica pague as memórias da Cassie do período X até o dia onde eles se conheceram. Por quê? Porque o Vlad não quer que a Cassie tenha que carregar uma outra estaca que, tipo assim, ela acabou de tirar a estaca do peito dela e quando ela termina de tirar, entra uma maior. Então ele não queria que ela passasse por isso de novo. Ele acha que ela não precisa carregar esse fardo de ter matado todo mundo, sendo que não foi culpa dela. E aí, dá certo. E a gente tem um flashback indo para um momento mais atual da série, onde eles estão justamente no túmulo da Darla Hitz. O Vlad fica com medo porque acha que ela pode despertar alguma memória, porque a doutora falou é um negócio perigoso, talvez não dê certo tudo. Mas não, ela não se lembra, ela só menciona que a Darla era realmente uma atriz de filmes de terror, o que é verdade, tanto que quando a gente acompanha a origem da Darla, a gente percebe que ela era uma Final Girl muito famosa em vários e vários filmes e tudo, só que aí acontece aquilo que aconteceu no começo dos anos 2000, de os filmes de slash irem para o caminho onde os fãs não gostavam e os fãs se revoltam. E aí a gente tem uma coisa meio parecida com o Pânico 5, em que os fãs resolvem fazer as coisas eles mesmos, brutalizando todo mundo da produção. Por quê? Porque assim a gente vai ter uma história melhor do que vocês estão fazendo. E essa é a origem da Dark. E aí, como última página da história, deixando um gancho para o que está por vir, a gente tem a mão da Darla levantando do túmulo. Por que eu tô falando sobre esse quadrinho especificamente? Por que eu tô demorando tanto? O vídeo tá com meia hora. Por que eu tô falando tanto desse quadrinho? Tem uma galeria de capas muito bacana. Por que eu tô demorando tanto falando sobre essa obra? Porque eu, como pessoa jovem, lendo o Gibi da Zoe, e as outras pessoas que eu vi comentando não apresentavam essa mesma bagagem que eu, o que não invalida de forma nenhuma a análise dessas pessoas. Mas eu só acho curioso como a Zoe faz esses gibis e você consegue enxergar, você consegue se enxergar nas obras dela dessa forma. E por isso que eu tô falando isso, porque eu vi muito de mim nessa obra, assim, de um jeito muito curioso, entendeu? E por quê? Porque ela é gente como eu. Ela pertence à mesma geração que eu e ela assistia as mesmas coisas que eu, jogava as mesmas coisas que eu, lia as mesmas coisas que eu. Entende? E isso tornou essa experiência pra mim muito, muito, muito bacana mesmo. É um gibi muito bom mesmo. Ele brinca com nossos sentimentos, ele brinca com o fofo, com a beleza, com a sensualidade, com o grotesco, de uma forma muito violenta e que a Zoe sabe fazer com muita maestria. Eu acredito que Hack and Slash, só isso aqui tenha saído aqui no Brasil, porque é o que eu falei, não é uma série. É uma série com um público muito específico, então faz sentido não ter saído. Vocês olham o mapa de Hack and Slash, é muita coisa, é muita coisa. Mas admito que seria muito interessante, que saiu porque a Cassie e o Vlad são uma dupla de personagens muito interessante. Eu demorei muito para comprar esse gibi, mais do que eu queria. Eu vi ele em promoção direto na Amazon, que falava agora não. E aí, chegou a oportunidade, esse livro ficou por tipo R$25. Eu falei, cara, se eu não pegar, o preço de capa dele, se eu não me engano, é R$90. Se eu não pegar por R$25, eu estou ofendendo a mim e estou ofendendo o trabalho de todo mundo que produziu e imprimiu esse gibi. Eu comprei. Se ele estiver à venda na Amazon ainda, peguem. Juro pra vocês, isso aqui é muito legal. E pra finalizar o vídeo, eu queria só ver se alguém sabe me responder uma coisa. Por quê? Porque quando esse gibi ele foi lançado no Brasil, a Zoe passou por uma coisa muito horrível na vida dela. O irmão dela acabou falecendo, era o irmão mais novo dela, faleceu de uma forma muito trágica. E ela ficou muito mal por conta disso. Tanto que ela fala que tá começando a melhorar agora, muito por causa do cachorro que ela adotou
Enfim, se vocês... Eu não quero muito falar sobre isso porque não cabe a mim falar sobre a vida de outra pessoa. Mas ela, como uma forma de tentar evitar com que aconteceu e com o irmão dela acontecesse com outras pessoas, pediu para as editoras ao redor do mundo direcionarem todo o dinheiro das obras dela para instituições de prevenção ao suicídio. Eu cheguei a mandar mensagem para Conrad perguntando, comentar em publicação, comentar em coisa quando eles falavam das obras e se isso chegou a ser feito aqui no Brasil. Só que eu nunca obtive resposta, eu realmente não sei se isso aconteceu ou não. E eu acho que seria muito bacana ter a resposta de que, pô, isso aconteceu, a gente fez isso, ou a gente não fez isso, o motivo é esse, entendeu? Porque eu realmente acho que seria uma coisa muito bacana se isso foi feito. Como eu disse, eu não obtive resposta. Se alguém soubesse que essa iniciativa foi feita aqui no Brasil também, se alguém da Conrad, por algum acaso, ver esse vídeo e souber me responder, eu espero muito que sim, porque essa obra é muito bacana. Não mereceu, não teve o estardalhaço que mereceu. Eu espero que mais pessoas leiam, espero que mais pessoas aproveitem, porque o universo de Hack Slash parece muito, muito interessante com isso daqui. Então, é isso, pessoal. O vídeo ficou muito longo porque eu tinha muita coisa pra falar. Eu tinha gravado esse vídeo de uma primeira vez, só que eu acabei não falando sobre coisas que eu gostaria de falar. Como eu disse, brincar com essa ideia de que você precisa ter uma bagagem para entender a obra em sua plenitude. Se isso é verdade, você, gibizeiro de 45 anos que fala que o Watchmen é o melhor gibi da história, não vai entender. Li isso daqui. Talvez o próximo vídeo seja sobre isso daqui, talvez seja sobre o Witches do Snyder com o Jock, tô decidindo ainda. Mas eu já adianto, rapaziada, Ed Brubaker e Sean Phillips, eles são realmente gênios da bola, tá? É isso. Até o próximo vídeo e leiam Hack Slash, pessoal.